1 Coríntios 13, 1 ao 13. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sosthenes, está a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escreva a todos. Você está lendo o mesmo que eu? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. É isso. Qual Coríntios que você estava? Ah, você leu 1, 13? Ah, não, 13, 1 ao 13. Ao 13. Coríntios 13, 1 ao 13. Esse aí. Amém. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duram pouco. Existem o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita, num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é a maior delas. Nós lemos aí no 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13, sobre o amor. O que é o amor? A gente precisa primeiro saber o que é o amor antes de falar o que eu vou falar.
Nós vivemos num tempo onde o que foi profetizado do amor desses dias? Hã? Onde está escrito isso? Mateus 24, 12. Lê aí pra gente, só pra gente ficar com os dados certinho. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Qual que é a concepção sua de iniquidade, Sabrina? O pecado. Eu acho que aquilo não é certo, porque é errado. Amém. Pedro. Iniquidade. Tá, isso aí mesmo. Washington. Vamos enriquecer nosso pensamento. O que é iniquidade para tu? Dentro desse aspecto que você está trazendo, tudo que vai contra a religião. Tudo que vai contra a? Tudo que vai contra a religião. Rodrigo, para tu. Tudo que vai contra a religião. Também. Marela. Pecado que você não estudou e foi pecando, para você não estudou e não vai. Um pecado que você não cuidou Você comete várias vezes. você pede perdão, aí ele começa lá e comete o Alguma grávida aí? Ah, você. Fala aí. Eu acho que é o pecado como estilo de vida. Pecado como estilo de vida. A pessoa vai pecando, você vê, daqui a pouco ela está pecando de novo, aí ela vai é um pouco iníquo. A pessoa um pouco está acostumada com o pecado, não se incomoda com isso. Amém? Então, por aumentar a iniquidade, e por iniquidade, se eu for colocar na minha opinião, eu iria dizer transgressão da lei de Deus. E não só transgressão da lei de Deus, mas a iniquidade, eu não lembro, tem um texto que fala assim: bem-aventurado o homem que Deus não atribui a ele iniquidade. Tem isso? Ou tem alguma coisa parecida com isso? Então, na minha visão, não tem como não atribuir pecado, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas a iniquidade, ela parece que ela vai além do pecado. Parece que ela é um sentimento ou algo que tem prazer em transgredir a lei de Deus. E hoje em dia as pessoas não só estão pecando, mas elas estão tendo prazer em transgredir a lei de Deus. Sim ou não? Antes a pessoa ia lá
e cometia um pecado. Ela sabia que era pecado, ficava até meio com consciência pesada. Hoje, a pessoa está tão nem aí para Deus, que ela pega o pecado dela e, assim, eu vou falar de coisas que está aí, até mesmo na própria mídia, né? Pinta no quadro, ainda ofendendo a cruz de Cristo, sei lá. Isso para mim é iniquidade. Vai além do cara pecar, vai além do cara cometer um pecado, mas ele começa a ser um transgressor, um agente transgressor da lei de Deus. E isso tem aumentado nos nossos dias, sim ou não? Vocês têm visto isso? No meio de convívio de vocês é comum ver essas coisas? Ver as pessoas transgredindo a lei de Jesus, as pessoas tendo prazer em ofender Jesus. E a Bíblia diz que por aumentar essa iniquidade, não tem problema não, por aumentar a iniquidade, o que é que a Bíblia está falando que vai acontecer em Mateus 24? O amor vai se esfriar, e de muitos. E ele não está falando só das pessoas que não conhecem Jesus, ele está falando de todas as pessoas. E o amor, ele está na base de todas as coisas. De todas as coisas, a base de tudo é o amor. E você pode falar assim, Washington, mas isso é tão clichê, você falar de amor. É lógico que é o amor, mas eu sei que é clichê. Só que se não for falado sobre o amor, gente, o amor está se esfriando e você não está vendo. No livro de Gálatas, abra sua Bíblia aí, no capítulo 5. E Paulo está falando sobre algumas leis. Ele estava numa discussão lá sobre leis, sobre transgredir a lei, sobre o que era certo, o que não era certo. E ele fala o seguinte: olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada se aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Você fala: puxa vida, eu quero cantar para Jesus. O amor, ele precisava ser tamanho que você sempre amaria Jesus de uma maneira tão intensa, mas tão intensa, que quase que poderia ser palpável. Olha que nós temos no amor. O amor, ele não é egoísta, não é para o meu próprio prazer, não é por aquilo que eu quero, não é por algo que vai me beneficiar. O amor, ele é altruísta. O amor, ele pensa no outro. E se você ama a Deus, você pensa em Deus. Se você ama Deus, você pensa em Deus, no bem-estar de Deus. Se tudo está de acordo com o que Ele quer, se você vai alegrar Ele, você não vai pecar com medo do inferno. Você não vai pecar porque você ama Jesus. Você não vai cumprir alguma coisa como um mandamento, como, sei lá, evangelizar, como amar as pessoas, ou sei lá, porque você está cumprindo uma coisa para ganhar outra em troca. Você vai fazer porque você ama Deus, Jesus. Eu estava junto com o irmão esse fim de semana, na quinta-feira, né? Eu e alguns irmãos, a gente estava servindo o irmão. E ele falou o seguinte: ele está na igreja há pouco tempo. Ele falou assim: Washington, eu queria dar um testemunho. Tem uma coisa que, assim, eu já passei por vários lugares, mas tinha muito tempo que eu não sentia uma coisa. Algumas pessoas podem falar das qualidades de vocês individualmente, ou da igreja, ou sei lá o que, mas eu queria falar uma coisa de vocês, assim, para que continuasse.
eu tenho visto o amor de Deus na vida de vocês. Vocês realmente amam uns aos outros. Fazia tempo que eu não via alguém que realmente amasse outra pessoa. E isso é importante, por quê? Porque se você ama, por exemplo, o seu irmão, e se você por um acaso pisou na bola com seu irmão, ou se você vai pedir perdão a ele, não porque está escrito que você tem que pedir perdão, mas porque você ama o seu irmão, porque você considera ele superior a si mesmo, como está escrito aqui. Considera o outro superior a si mesmo. O texto que o Washington gosta lá de Romanos, que fala que não é conformeis com esse mundo, mas você tem que transformar esse mundo pela renovação da sua mente. A continuação desse texto diz: considere o outro superior a si mesmo. Trata ele como se você estivesse tratando você mesmo. Se seu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se ele tiver sede, dá ele de beber. E muito pelo contrário, muitas pessoas têm usado inclusive o reino de Deus para causar divisões, para não amar. Eu toco violão. Eu toco violão melhor do que, sei lá, do que o Marcão. Então eu sou melhor do que ele. O Kélisto canta mais bonito que eu, então ele vai ficar orgulhoso disso e vai dizer: eu canto mais bonito que o Washington. O Washington canta muito feio. E aquilo que poderia ser para nos unir, e por causa do amor a gente amar uns aos outros e manifestar o reino de Deus, até os dons que Deus nos deu para servir o reino de Deus e a igreja, e manifestar a graça de Deus, elas causam divisão, se o amor não está em primeiro lugar, não está arraigado no nosso coração. Se você vê o irmão pecar, você está vendo lá a caloura, aí a caloura foi dar o recado, deu o recado errado, aí faz uma coisa que não deveria ter feito. Se você está impregnado com o amor de Jesus, está amando Jesus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo, você vai cobrir, você vai orar por ela, se ela deixou uma coisa sem fazer, você vai fazer, sem ter que botar no outdoor: olha, eu fiz, louvado seja o meu nome. Mas você vai fazer, mesmo que ninguém esteja vendo. Você vai servir, mesmo que ninguém esteja vendo. Quer ver uma coisa? No dia a dia, porque quando eu falo de igreja, é fácil talvez no meio do culto cantando, mas vamos para a realidade do dia a dia. Relação marido, esposa. Relação filho e pai, pai e filha, filho e filha, irmãos. Não tem como falar de igreja se eu não falar da sua família. Você tem amado a sua esposa? Você tem amado seus inimigos? Algumas pessoas falam assim: Washington, mas como assim? É porque no dia a dia pode ser que... Pensa comigo aqui, volta para mim todo mundo aqui. Pense comigo uma coisa: tem alguém aqui já passou por algum momento na sua relação, sua com seu irmão, sua com seu marido, ou com sua mãe, ou sua com sua esposa, que você estava aquele dia que você agarrou um nojo daquela pessoa? Já teve isso? Sim ou não? Já teve algum dia que você olhou para o seu marido, ou para sua esposa, ou para sua mãe, ou para sua filha, ou para seu pai, e que você estava até meio com raiva daquela pessoa? Chateado? Teve já, Camila? Um dia que você olhou para o Tiago e falou assim: gente, estou agarrando nojo desse negão. Já teve isso ou não? Já teve, Pedro? Até o Pedro já teve? Um dia que você amanheceu, você falou: gente do céu, essa baixinha está me fazendo raiva. Mas é porque eu falo assim, agarrando nojo de você. Já teve isso, Camila? Que você amanheceu, o Erle não acredita. Não, Camila não acredita. O Erle é muito bom.
O Hélio é muito bom, não tem jeito de ficar com raiva dele não. Hã? É porque eu defendo? É sério, já teve algum dia que você amanheceu assim, quase como inimigo dele? Já teve isso, Sabrina? Não, não acredito também não, gente. O Kélisto é um anjo. Não, o Kélisto não acredito. Você está falando sério, Sabrina? Meu Deus. Graças a Deus lá em casa já teve isso, amor. É. Hã? Hoje não teve tempo. Hoje eu e o nego furamos buraco o dia inteiro igual tatu. Então já teve isso então. Miriam comigo. O que eu não acredito é a Camila e a Sabrina. Isso aí quase que não dá para acreditar. Vai embora. E de mãe para filha? Já teve algum dia, o Emer? Você agarrou um nojo? Estava meio com raiva? Você, meu Deus do céu, você é minha mãe? Hã? Não acredito. Não acredito que filha e mãe tem esses detalhes mesmo. Tem aqueles dias que dá os rusga. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sabe, ô Caloura? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sabe? Naquele dia aquela pessoa está com você como se fosse um inimigo seu, porque é como se fosse um inimigo. Você está com aquele nojo daquela pessoa, com aquela raiva. Se você pudesse, você, gente do céu, eu quero ficar o mais longe desse ser humano possível. Eu estou com ira de ouvir a voz desse ser humano. Jusilei nunca não, né? É um anjo também, né? Eu não acredito também não. Eu não acredito, ele é um anjo. Eu sou mesmo. O que acontece? A Bíblia diz o seguinte: se o seu inimigo tiver fome, faz o que para ele? Você quer cumprir a Bíblia? Não é aqui no culto não. É naquele dia que você está com raiva do seu marido, você preparar um café da manhã e levar para ele. Você está com raiva da sua esposa, faz aquele café maravilhoso. Ó, gente, que é isso, Jesus? Faz aquele café maravilhoso. Ela gosta de goiaba, compra aquela goiabana com aquele bichão. Não, sem bicho. Não, sem laxante. Sem laxante. Não, aquele café da manhã você pingar laxante não pode não. Goiaba é porque a Camila gosta de goiaba. Hã? Gosta? Apaixonada com goiaba, desmamada com goiaba. Mas a Bíblia fala: se o seu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se vai sede, dá ele de beber. Você quer cumprir, você quer falar que ama a Deus, que está lá em cima. Se você não consegue amar esse cara que está do seu lado, que é o seu marido, como que você pode amar a Deus? Você quer exercitar o seu amor a Deus, Emily? Você vai ter que amar seu irmão, mesmo naquele dia que você está com vontade de torcer o pescoço dele. Eu estou falando sério. Você vai precisar exercer o amor todos os dias. Você não seja... Gente, eu fiquei muito feliz. Estou falando sério. Que seja um desafio para que a gente continue isso. Mas quando a pessoa chegou e falou assim: olha, a principal característica que eu vi no meio de vocês é que vocês amam uns aos outros. Vocês se amam. E isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. E eu vou dizer para você que a sua principal característica não seja o seu cabelo, não seja o seu jeito de andar, não seja o amor que você tem pelo seu time, mas que a sua principal característica seja o amor que você tem por Deus e pelas pessoas, pelos irmãos. Não tem como você dizer que você é cristão se você não aplica essas duas coisas na sua vida como uma regra, como uma condição sine qua non, para que você exerça
o seu cristianismo. Contra o amor não existe lei, não existe nada contra o amor. Você precisa amar mais a Deus. Quem ama, gente? Quem ama não trata como a gente trata. A gente busca Deus quando a gente precisa. A gente busca Deus querendo algo em troca, um favor. Quem ama, serve. Quem ama, preocupa com o coração do outro. Você está com algum problema na sua vida? Você está com coisas para romper, vencer? Você quer dons que você quer, sabe, alcançar, sei lá, coisas que você quer ter vitória na sua vida? Começa por duas coisas: ama Deus sobre todas as coisas. Ama, ama e ama. E não ama só de palavras assim, eu te amo, mas ama com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ama Deus, ama Jesus, e ama também seu irmão como a você mesmo. Amém? Não deixa que a iniquidade desse mundo esfrie o amor no seu coração. Não chega nem no seu quarto e nem no seu carro para buscar a Deus assim de qualquer jeito, assim ó, eu te louvo, Jesus. Como é que a gente estava cantando aqui? O que a gente cantou aí? Ah não, vamos cantar qualquer coisa. Lindo, lindo, lindo. Não, seja com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você está no carro, começa a adorar Jesus com toda a sua força. Começa, sabe, fala de Jesus o tempo todo. Começa a pesquisar sobre Ele. Começa a decorar textos sobre Ele. Ama Jesus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ama o seu próximo, ama que você seja conhecido pelo amor que você tem. Se algum dia você deixar de existir nessa terra, que as pessoas olhem para você e falem assim: tá aí um cara que amava Jesus, tá aí uma mulher que amava Jesus, tá aí uma pessoa que amava as outras pessoas, que se importava com o outro como se fosse ele mesmo. Se um dia você partir dessa terra, que alguém olha assim e fala assim: cara, se tinha alguém passando necessidade, se tinha alguém chorando, triste ou feliz, esse cara, essa mulher, ela amava tanto que ela sofria junto, ela sorria junto, se alegrava com os que se alegram e chorava com os que choravam. Que esse seja um desafio para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode orar, ficar de pé para a gente orar sobre isso?